Paz seja convosco, sejam bem-vindos ao nosso Bíblia, Teologia e Vida Cristã. Tema do nosso estudo de hoje, resgatando as práticas devocionais. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para que vocês continuem recebendo outros estudos bíblicos edificantes. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Meus queridos, Daniel estava passando por um momento de muita dificuldade. Ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, cerca de 120 príncipes e outros presidentes que queriam tomar o lugar do Daniel, porque o rei Dario pensava constituí-lo sobre todo o reino. E quando ele soube desse problema, dessa perseguição, inclusive de um decreto do rei, ele foi para o seu quarto e orava 3 vezes por dia, como antes costumava fazer. Ele não orou apenas diante da dificuldade, ele orava todos os dias, ele buscava a Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, porque a nossa sociedade é marcada pelo avanço tecnológico, e isso tem muitas vantagens, mas também traz muitas desvantagens. Nossa sociedade é marcada por uma correria frenética, as pessoas estão correndo em busca de resultados, em busca de competições. As pessoas não têm mais a sensibilidade de admirar a natureza, de admirar as crianças, de ouvir o cântico dos pássaros, de admirar o pôr do sol, o nascer do sol. E por conta disso, muitos vivem numa correria terrível. Então, precisamos resgatar as práticas devocionais. E a primeira delas diz respeito à oração. A oração é a primeira prática devocional. As demais são jejum, meditação, simplicidade, serviço, confissão e adoração. Oração. Oração é falar com Deus. Orar é abrir o nosso coração na presença do Senhor. A igreja, os cristãos estão precisando urgentemente voltar às origens da igreja primitiva. A igreja cristã não nasceu numa escola bíblica, num ensaio de coral, numa reunião ministerial, numa reunião evangelística. Ela não nasceu fazendo cantina, ela não nasceu fazendo qualquer outro tipo de trabalho, muito embora todos eles sejam importantes. A igreja cristã nasceu orando, buscando constantemente a presença de Deus. Paulo escreve aos Tessalonicenses e ensina que a igreja deve orar sem cessar. O Senhor Jesus nos ensinou que nós não devemos orar como os hipócritas, como os fariseus, que gostavam de orar nas praças para serem vistos pelos homens. Entre no teu quarto, fale com teu pai, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então nós precisamos buscar a Deus. Existem pelo menos 5 aspectos que a oração pode ser dividida: adoração, confissão, intercessão, ação de graças e petição. Uma forma bem didática de dividirmos esse período precioso que é falar com Deus. Quem ora tem experiência para contar. Quem ora conhece melhor o seu Deus. Leonard Ravenhill disse certa vez: se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, como as ensinamos a cantar em coral, colocaremos fogo no mundo. Então a igreja precisa voltar a depender mais de Deus através da oração. A segunda prática é o jejum. O jejum é a abstinência de alimentos com propósitos espirituais. O jejum é muito importante, é um forte aliado da oração. Diria John Piper que o jejum é fome por Deus. A igreja precisa voltar a ter fome e sede de Deus. A igreja precisa voltar a desejar mais do Senhor. A igreja precisa depender mais de Deus. Existe uma enorme diferença quando fazemos a obra do Senhor de qualquer forma e quando fazemos ela em jejum e oração. O Senhor Jesus ensinou que existem castas de demônios que só saem com o jejum e oração. Existem 4 tipos de jejum: o normal, o parcial, o absoluto e o sobrenatural. Então precisamos voltar a essa prática devocional urgentemente. A próxima é a meditação. Quando falamos em meditação, muita gente acredita que é uma prática só voltada lá para as religiões orientais, distantes aqui do Ocidente. Mas a meditação ela é praticada em praticamente todas as religiões. E a igreja cristã precisa voltar a resgatar isso. O que é meditar? Meditar é estudar um pensamento, é preparar algo com bastante antecedência. Meditar é analisar o que está sendo ensinado
com bastante atenção, meditar, pegar o estudo, a hermenêutica, a exegese, o contexto histórico imediato e aplicar na própria vida. Meditação é fundamental. Simplicidade. Simplicidade diz respeito a querermos as coisas simples da vida. Muitas vezes é natural do ser humano pecador, ambicioso, muitas vezes, querer ostentar, querer mostrar o que não é e querer mostrar para as pessoas aquilo que muitas vezes não é nem dela. Então nós temos que ter mais simplicidade no nosso coração. As pessoas vivem ostentando em busca de status. Existem algumas dicas interessantes para vivermos uma vida simples. Primeira, compre coisas pela utilidade que ela tem e não pelo status que elas oferecem. Desenvolva o hábito de dar coisas. Rejeite a propaganda da quinquilharia eletrônica. Aprenda a desfrutar das coisas sem possuí-las. Seja sincero nos teus relacionamentos. Afaste de qualquer coisa que lhe distrair de buscar o reino de Deus. E por fim, se espelhe sempre em Jesus, que se esvaziou de toda a sua glória. Próxima prática devocional, serviço. É incrível como tem um monte de gente com a ambição de querer aplausos, de querer ser reconhecido, de querer ser grande, de querer os primeiros lugares. Jesus criticou muito isso em se tratando dos fariseus. E muitas vezes essa ambição também bate na porta do nosso coração. Não sejamos hipócritas, já sentimos isso algumas vezes. Mas o Senhor nos chamou para servir a Deus e servir ao nosso próximo. O próprio Cristo disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Existem muitas formas de servirmos, de fazermos a obra de Deus. As atividades dentro do templo, claro, são muito importantes, mas existem outras também que são realizadas fora do templo e às vezes a gente perde a sensibilidade de entender isso. Algumas delas, por exemplo, visitar um vizinho angustiado, dar uma esmola para um pedinte, ceder um assento no ônibus para quem precisar, incentivar alguém que está desmotivado, presentear ou convidar uma pessoa que não pode lhe retribuir o presente. E entre tantas outras obras, o Senhor está nos dando oportunidades de servirmos. Próxima prática devocional, a confissão. O que é a confissão? É abrir o nosso coração diante de Deus. É abrir a nossa vida diante do Senhor. Mas não só diante do Senhor, também diante de pessoas amigas que merecem a nossa confiança, para que a gente faça um tipo de uma prestação de contas. É fundamental que o cristão confesse os seus pecados, as suas lutas, as suas dificuldades. O Tiago, inspirado por Deus no seu livro, disse que se nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, e nós devemos orar e confessar as nossas culpas, e o Senhor nos perdoará, e o Senhor nos ajudará. Então é importante que a gente confesse a nossa culpa diante de Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e nós precisamos ter amigos que possam nos ajudar com sábios conselhos. Procure seu pastor, procure seu líder espiritual, que ele vai lhe ajudar nessa questão preciosa. Precisamos voltar a confessar as nossas lutas, os nossos pecados, as nossas dificuldades. E por fim, para concluir o assunto das práticas devocionais, vamos concluir com o tema precioso da adoração. A W. Tozer já dizia que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. A gente acha que a adoração são aqueles 5 minutos que as pessoas se alegram no culto, e a adoração vai muito além disso. Existem algumas palavras gregas que nos ajudam a entender o que é adoração. A primeira delas é proskineo. Adorar significa render-se, beijar a face. Latreia. Adorar significa servir. Seben. Adorar significa realizar atos de reverência. Leitorgeo. Adorar significa realizar um serviço sacerdotal. Diante desses termos, fica claro que a adoração não se limita a 2 horas ou meia hora de culto, ou apenas 2 minutos que as pessoas se alegram com um determinado culto fervoroso. Adoração é um estilo de vida. O Senhor quer ser adorado através da tua vida, através da minha vida, tanto dentro quanto fora do templo, tanto no domingo quanto na segunda-feira. A nossa vida precisa ser um culto ao Senhor. Então essas são algumas das práticas devocionais para nossa reflexão. Que Deus abençoe tua vida. Senhor Jesus Cristo liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, salva e em breve voltará para buscar a sua igreja. Amém. Tu és soberano.
Sobre os céus tu és, Senhor.